Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, também vos cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Queremos assim, com muita alegria, compartilhar também com os irmãos uma porção da palavra de Deus, nesta rica oportunidade que Deus ele nos concede de compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus ele deixou como instrução para a nossa vida, como regra de fé e prática da sua poderosa palavra. Eu gostaria de, neste momento, estar convidando os irmãos para abrirem a sua Bíblia comigo. Podem ser sentados mesmo. Abram a sua Bíblia, por gentileza. No livro de 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 3, verso de número 16. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 3, verso 14, perdão. Vamos começar a partir do verso 14. Irmãos, acharam? Diga amém. 2 Timóteo 3, verso 14. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, eu estou colocando na transmissão, Thaís está aqui me ajudando, Thaís está colocando na transmissão. Se os irmãos tiverem com o celular e quiser acessar na transmissão, mas se não quiser, você pode ir no grupo da igreja. Está lá o slide, tá certo? Você pode acompanhar agora ou você pode usá-lo depois. Está no grupo da igreja o slide que está passando para os irmãos agora, acerca desta palavra, tá certo? Aos irmãos. Como ficou um pouquinho corrido, não deu para a gente colocar aqui o data show, né, e apresentar para os irmãos, de maneira que ficasse visível a todos os irmãos. Mas está disponível já, tanto agora na transmissão ao vivo, como também está disponível para os irmãos no grupo da igreja, tá certo? Os slides que serão assim um resumo daquilo que eu vou estar falando com os irmãos. Então, como estudar a Bíblia? Talvez essa seja uma das grandes perguntas que as pessoas fazem. Pastor, eu tenho muita dificuldade de estudar a Bíblia. Eu não sei como começar a estudar a Bíblia. E existem muitas formas e muitas maneiras que alguém pode adotar para o estudo das Escrituras, para o estudo da palavra de Deus. Hoje nós temos uma facilidade muito grande que é o acesso à Bíblia. Nós temos esta oportunidade singular de poder ter um exemplar da Bíblia Sagrada em nossas mãos. Eu me lembro de um missionário que ele, para levar a palavra de Deus para um país onde o país não poderia, no caso, as pessoas lá não poderiam receber Bíblia ou ter Bíblia, porque era proibido no país. E como ele poderia levar a palavra de Deus para estas pessoas? Sabe o que foi que ele fez? Ele começou a decorar passagens inteiras das Escrituras, para que quando chegasse lá naquele povo, ele então compartilhasse a palavra sem poder usar o exemplar da Bíblia Sagrada. Veja que coisa maravilhosa. E uma vez ele sai do seu país, ele era vizinho deste país, ele sai do seu país, vai até aquela região, e quando chegou lá, irmãos, ele começa a citar a passagem das Escrituras para as pessoas, e em um dado momento ele esqueceu de um versículo. E ele disse: esqueci de um versículo que eu precisaria citar para vocês. Eu vou parar a pregação, vou parar o estudo, porque eu não posso continuar falando para vocês sem ter certeza de que a palavra diz assim. Eu vou voltar para o meu país, vou me preparar melhor e vou retornar para falar para vocês o restante do capítulo, o restante da passagem bíblica. Então,
nós não vivemos uma circunstância como esta. Nós vivemos, pelo contrário, a facilidade. Por exemplo, eu tenho em casa, acredito, mais de 10 exemplares da Bíblia. Já imaginou a facilidade que nós temos da Bíblia? Talvez você tenha mais de uma Bíblia em casa. E até mesmo aqueles que não têm uma Bíblia física, nós temos hoje a facilidade da internet de ter um exemplar da Bíblia nas nossas mãos. Você pode ter um exemplar da Bíblia nas mãos. Veja que coisa boa. Eu só ia pedir para os irmãos que estiverem acessando a live, deixar bem baixinho, tá certo? Porque senão vai sair na minha gravação aqui, ainda vai incomodar quem estiver perto de você. Só deixa bem baixinho, tá certo? Para que, isso, deixa baixinho e vai acompanhando aí junto com a transmissão, tá certo? Então, meus irmãos, hoje nós temos esta bênção de ter em nossas mãos a Bíblia Sagrada. Agora você sabia que, em primeiro lugar, essa Bíblia não foi escrita com vogais? Tente olhar para a sua Bíblia e fazer... Abra a sua Bíblia aí, em Gênesis 1, por exemplo. Gênesis capítulo 1, verso 1. Imagine o que é você ler a sua Bíblia sem vogal. Já imaginou? Porque no hebraico não existem vogais. Então ela foi escrita somente com consoantes. Agora imagine o que é você ler a Bíblia sem vogal. Olhe para Gênesis. Imagine o que seria você ler Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra sem vogal. Tira as vogais desse texto para você ver. Imagine como seria a sua leitura. Imagine como seria a sua compreensão. Então, estudiosos da Bíblia, eles trabalharam para, além de compartilhar com a gente o exemplar da Bíblia, teve a preocupação de, dentro de toda uma gramática hebraica, preparar para que facilitasse a nossa leitura, colocando naqueles que não conhecem o hebraico e para aqueles que estudam o hebraico a melhor facilitação de compreensão do hebraico, inserindo então assim as vogais. Agora observe, hoje nós temos a Bíblia que tem as consoantes e tem as vogais, está mais fácil para a gente ler. Então, pastor, é difícil entender a Bíblia. Imagine como seria difícil você ler sem as vogais. Já está mais fácil, você já tem uma Bíblia com vogais. E sabe o que é que vários estudiosos vêm fazendo ao longo dos anos? Aí, em 1228 depois de Cristo, um homem chamado de Stephen Langton, ele então vai dividir a Bíblia em capítulos. Olha que coisa boa, porque a Bíblia não tinha capítulo, já imaginou? Como é que a gente acha uma passagem bíblica? Irmã Glorinha, abre Isaías, texto X, como? Se não tem capítulo. Então já está mais fácil de nós localizarmos os capítulos da Bíblia, porque este bispo, em 1228 depois de Cristo, ele inseriu capítulos na Bíblia, dividindo a Bíblia. É claro que nem todos os capítulos estão bem divididos. Se você fizer uma leitura cuidadosa, vai ver que alguns foram divididos em partes que não deveria ter sido dividida, mas facilitou muito para a gente. Aí lá na frente, depois que houve a divisão de capítulos, só frisando um detalhe aqui, a Bíblia foi dividida em 1189 capítulos. Veja que coisa, né? Bem grande aí, bastante capítulos, 1189 capítulos. E lá no século XVI, um outro homem resolveu agora dividir a Bíblia em versículos, para facilitar ainda mais encontrar os textos da palavra de Deus. E aí a Bíblia foi dividida agora também em versículos. E aí a Bíblia na Almeida Revista e Atualizada, ela tem 31.104 versículos, facilitando para a gente a consulta, a pesquisa, a guardar, a memorizar, a absorver o texto da palavra de Deus. E aí também com a chegada da imprensa, milhares de exemplares bíblicos foram impressos. E hoje, no nosso século, nós temos infinitas Bíblias. Tem a Bíblia da avó, do avô, do tio, da tia, do pai, da mãe, a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia do pregador, a Bíblia pentecostal, a Bíblia aplicação pessoal, a Bíblia Genebra, a Bíblia Shadow, tem a Bíblia da plenitude, tem a Bíblia de tudo.
E interessante, tem milhares de versões também. Nós temos uma facilidade muito grande de ter acesso a todas essas versões e a todas essas Bíblias, ainda que através do virtual, através de um celular. Eu tenho um celular ali que tem um monte de versões. Então veja como facilita agora, a gente tem um aparato que nos serve, que pode nos auxiliar no estudo da palavra de Deus. Sem falar as diversas versões. Tem a versão... a Almeida Revista Corrigida Fiel, as mais conhecidas, né? Temos a NVI, que é a nova versão, né? A nova versão, né? Internacional, tá certo? Nós temos também a Bíblia na linguagem de hoje, nós temos a NVT, tá certo? Nós temos um monte, temos a Bíblia Viva, né? Que é uma paráfrase do texto. A gente tem muitas Bíblias, facilitando assim o nosso estudo da palavra de Deus. Então, pastor, o que seria basicamente o estudo por capítulos? O que seria o estudo por capítulo? Primeiro vamos tratar da definição. O que é o estudo da Bíblia por capítulo? No estudo da Bíblia por capítulo, você vai selecionar um capítulo da Bíblia e você vai fazer pelo menos 5 leituras de um único capítulo. Nós pecamos porque às vezes a gente quer ler o livro inteiro num único dia. E no final a gente assim não entende nada. Realmente, claro, obviamente. Quem faria uma leitura corrida de todo o Evangelho de Mateus e compreenderia tudo, absorveria tudo? Basicamente não vai conseguir. Então veja que é preciso você fazer um estudo sistemático, contínuo, né, frequente. E observe que você pode fazer esse estudo por resumo de capítulo, que é você separar um capítulo por dia, ler ele pelo menos 5 vezes, para depois começar as etapas que eu vou apresentar aqui para os irmãos. Por que esse método eu acho ele importante, interessante também para a igreja? Por que esse método é importante? Primeiro porque ele é um método fácil, é um método muito fácil de se aprender, não precisa de estudos elaborados, não precisa de você ter do lado um grande dicionário, ter do lado mapas, não precisa ter do lado grandes ferramentas para poder ajudar ou auxiliar na interpretação. Trata-se de um estudo bem simples, onde tudo que você vai precisar é a Bíblia Sagrada. Então, se trata de um método muito fácil de nós aprendermos. Segundo, não demanda muito tempo. Se você começar a criar o hábito da leitura da palavra de Deus, você vai ver que com 20 a 30 minutos você fará todas essas etapas que eu vou passar para você. Todas essas etapas você fará em 20, 30 minutos. E eu acredito que 20 ou 30 minutos você tem por dia, pelo menos, para estudar a palavra de Deus. Quer fazer um teste? Você vê quanto você gasta com outras coisas. Por exemplo, se você resolver assistir hoje um capítulo de uma novela, quanto tempo você acha que passa um capítulo? Quanto tempo? Vamos lá, irmãos. Quanto tempo demora um capítulo de uma novela? Ninguém assiste, por isso que ninguém conseguiu dizer, né? Eu fazendo uma pergunta dessa a vocês. Vamos em média aí 40 minutos. Não é? 40 minutos, veja, é quase que o dobro do que você levaria para estudar um capítulo da Bíblia. Você sabe quanto tempo você gasta por dia no WhatsApp, Facebook, Instagram, nas redes sociais? No nosso celular tem lá controle dos pais. Quem já viu isso aqui? Já viu no celular? A maioria deles tem controle dos pais. Você vai lá na sua ferramenta e procura lá controle dos pais. E lá ele vai dizer o quanto você usa de cada aplicativo por dia. Por exemplo, quando eu fecho o final da noite, que eu vou dormir, eu olho quanto eu usei de cada aplicativo. E aí eu faço um apanhado dos aplicativos que está no meu celular, que eu não uso, e excluo, porque esses aplicativos estão há muito tempo e não uso. E aqueles que eu estou usando com muita frequência, eu vejo se é realmente um aplicativo muito útil ou se é um aplicativo fútil. Por exemplo, imagine que você tem no seu celular um aplicativo de vídeos e você gasta 3 horas só com ele durante o dia. Mas o que é que eu consumo de vídeos? Está me edificando? Não está me edificando? Então você começa a peneirar as coisas. Isso eu falo de pessoas que gostam de priorizar bem o seu tempo, usar bem o seu tempo. Então, porque tem pessoas que gostam de desperdiçar tempo, não é? Tem pessoas que o tempo para ele tanto faz como tanto fez.
Ele não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, não tem organização com nada. Eu gosto muito de um filósofo chamado Immanuel Kant. Ele acordava metodicamente todo dia, às 4h30 da manhã, todo dia. De 5 horas ele ia caminhar. Diziam que ele era tão fiel nesse horário, tão fiel, Gabriel, que as pessoas da vizinhança, quando via ele passar, podia ajustar o relógio de 5 horas, que era a hora certa. Se o relógio estivesse atrasado, eita, Immanuel Kant está passando, pode botar aí que é 5 horas. Ela ajustava o relógio quando ele passava, porque ele era bem metódico. Por que é importante você ter definido o que você faz durante o dia? Porque se você não tem definido, o dia passa e você não faz. E no final do dia você ainda diz assim, poxa vida, o dia passou tão rápido, não deu tempo de fazer o que eu queria. Claro, você não planejou fazer. Você não organizou seu tempo para fazer. Aquilo que você não organiza, você termina deixando para segundo plano e pode passar anos e mais anos sem você sequer fazer. Então, esse método de estudo não demanda muito tempo. São 10 etapas simples de você aprender. Em terceiro lugar, por que esse método é importante? Porque não requer uma consulta ou ajuda extrema de ferramentas. Eu já falei para os irmãos, não requer aí a consulta de muitas ferramentas. Basta você ter uma Bíblia nas mãos, tá certo? De preferência que você procure comprar uma Bíblia que não tem os tópicos, não tem a epígrafe, aquela letra em negrito que aparece no início dos capítulos. De preferência que você consiga uma Bíblia daquela para você estudar. Por quê? Uma Bíblia daquela? Porque vai fazer parte do seu estudo você mesmo definir título, definir tema, definir de que está falando o capítulo. Então veja que isso vai facilitar. Nós temos uma mente preguiçosa. Quando você pega uma Bíblia, por exemplo, para fazer esse estudo, e é uma Bíblia de estudo, o que é que acontece? Você tende a ir direto para os estudos que já estão lá desenvolvidos para você, e o que é que vai acontecer? Você vai ficar preguiçoso, você não pensa e deixou que alguém que estudou a Bíblia e fez os estudos pense por você. E aí você ficou preguiçoso. Você não pensou, não refletiu, não se deixou ao trabalho de pensar, refletir, gastar energia em pesquisar o texto e estudar a palavra de Deus. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém. Em quarto lugar, irmãos, é um método bom porque quando você aprende a empregar esse método, tá certo? Você pode fazer breves pesquisas da Bíblia em qualquer lugar. Você pode estar numa fila do banco com o seu celular na mão e pode ler o capítulo 5 vezes e já ir fazendo as observações necessárias do texto. Então, isso vai facilitar muito. Você pode fazer essa leitura em diversos lugares, em diversas ocasiões. Hoje a gente tem a facilidade da Bíblia em áudio. Você pode lavar os pratos, lavar a roupa, varrer a casa com a sua TV ligada na voz de Cid Moreira, né? Que voz, né? Agradável de ouvir. Gênesis, capítulo de número 1. Aquela voz, irmãos, eu queria aprender pelo menos a imitar. Irmãos, que voz, né? Quando eu tô cansado, sabe, do dia assim que eu paro, eu boto aquela voz em Provérbios, boto aquela voz em Salmo. Irmãos, eu só falto, né, ser arrebatado da terra para o céu, porque é muito gostoso de ouvir a palavra de Deus com uma tonalidade de voz tão gostosa. Então você tem essa facilidade de poder ouvir a Bíblia em áudio, que vai lhe ajudar. Uma certa vez, um jovem, ele abordou um certo expositor da Bíblia e fez assim: como é que você prega com tanta maestria? Eu vejo a segurança como você fala, eu vejo como você apresenta a exposição da palavra de Deus, você prega muito bem, o que é que você faz? E ele disse: é muito simples o que eu faço, eu só leio os textos que eu vou pregar cerca de 30 a 40 vezes antes. Entendeu? 30 a 40 vezes antes de pregar, eu leio o texto para depois pregar. Para só depois começar a riscar, só depois começar a preparar o esboço. Então eu leio bastante antes de apresentar. Sabe qual é o nosso problema? A gente lê o texto de manhã e quer pregar de noite e quer que a gente conheça tudo do texto. Como? Se tem uma coisa que Deus te deu de graça, foi a salvação. O restante, queima a pestana, estuda, dorme tarde, acorda cedo, se programe, priorize o que é prioritário.
e estude a palavra de Deus. Hoje nós vemos uma dificuldade muito grande, porque apesar de muitas Bíblias, a gente tem pessoas que não leem a Bíblia, não leem a palavra de Deus. E aí, quando você precisa dar respostas no dia a dia para as circunstâncias da vida, você não tem Bíblia na mente para responder biblicamente. Aí você diz assim: eu acho que é assim, eu acho. E se não for, você pode dar um conselho que vai matar. Você pode tomar uma atitude que vai destruir a tua vida, porque você achava que era. A palavra de Deus é clara, ela é objetiva, você precisa tê-la em sua mente para que você possa dar respostas concretas, objetivas, porque você tem a palavra internalizada dentro de você. Então, não basta você admirar sermões empolgantes, você quer pregar em sermões empolgantes, sermões baseados e sustentado, enraizado nas Escrituras. Leia a Bíblia, leia e leia e leia, tá certo? É preciso ler bastante. Irmãos, deixa eu fazer aqui algumas dicas, tá certo? De estudo da Bíblia para você, dicas de estudo do capítulo para a Bíblia, dicas, né, para você ler o capítulo da Bíblia. Primeiro, você deve ler a Bíblia sem notas, tá certo? Não se prenda às notas. Você que tem uma Bíblia de estudo, não vá ler observando as notas, leia a Bíblia, só o texto puro. Então leia a Bíblia sem se prender às notas, porque se você se prender às notas, você vai perder de Deus a oportunidade de receber dele a iluminação para novas compreensões do texto da palavra de Deus. Pastor, não devo ler as notas? Sim, depois que você estudar. Depois que você estuda, já entendeu o capítulo, ou já formou uma opinião acerca do capítulo, aí você vê o que é que outras pessoas pensavam. E você vai ter o prazer de ver que alguns estudiosos pensou exatamente como você pensou. Outros você vai ver que, você vai descobrir que eles erraram na interpretação. Olha, ele leu aqui, não entendeu, porque aqui diz assim. Então veja que é muito importante você ler a Bíblia sem notas. Segundo, leia sem parar. Não fique lendo um versículo. Tem pessoas assim: pastor, eu estou lendo a Bíblia, sabe, Gênesis 1, aí fico lá, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E fica parado, travado. Não, meu filho, anda, o carro anda. Não fique parado, leia corrido. Leia 1, 2, 3 e valendo, leia sem parar. Pelo menos a primeira leitura deve ser essa leitura corrida. Depois você vai observando detalhes, notando palavras que você não conhece, frisando palavras que se repetem. Você vai então dando alguns detalhes, porque o seu princípio, o seu principal objetivo é você entender a fluência do texto, como ele está desenvolvido. Segundo, leia em várias traduções. Olha a importância de você ter várias traduções, porque você pode ler em várias traduções. Você pode ler a Bíblia na NVI, na Viva, na NVT, na ARA, Almeida Revista e Atualizada, na Almeida Revista e Corrigida Fiel. Você pode ler em várias versões. Tem texto que você lê na Almeida Revista e Corrigida que você não vai entender. Quando você pega a Bíblia Viva, vem claramente. Às vezes, você que não tem um dicionário, quando você muda de tradução, já entende a passagem, porque a outra tradução já colocou uma palavra que é mais aproximada do seu vocabulário. Então, leia a Bíblia em várias versões, traduções diferentes. Segundo, depois que você fizer a sua leitura silenciosa, ou que você já leu uma vez, eu disse para ler pelo menos 5, não foi você ler uma, ler 2, você agora vai ler em voz alta. Por que ler em voz alta? Já percebeu que às vezes a gente vai ler a Bíblia aqui e a gente fica tropeçando nas palavras? Sabe por que a gente tropeça? Porque a gente leu mentalmente e acha que sabe pronunciar as palavras que estão ali, não sabe. Quando você lê em voz alta, você vai perceber a dificuldade que você tem em uma ou outra palavra. E aí vai lhe ajudar a você fazer uma leitura mais limpa, sem erros, sem atropelos, sem errar na pronúncia de algumas palavras. Então veja, a leitura em voz alta, ela é muito importante. Vai ajudar você a melhorar seu vocabulário, vai ajudar você a ler sem estar gaguejando no texto. Já viu que às vezes a gente vai ler e fica tá empancado, né?
Está empancado, não vai nem para frente nem para trás. Então, você ler em voz alta é extremamente importante. Dá uma de locutor em casa, senta na frente do espelho, bota um espelho dentro de você assim e começa a ler a Bíblia parecendo um locutor, né? Parecendo o evangelista Ibinéias, né? Hoje eu vou ser o evangelista Ibinéias aqui. Aí você pega lá e grava feito um locutor, tá certo? Grave você lendo, para você ver aonde que você pronuncia palavras erradas ou atropela vírgula, ponto. E você vai melhorando sua leitura. Você vai ver que isso vai melhorar não apenas a sua leitura bíblica, vai melhorar você num todo. Num todo. Então, leia em voz alta. Amém? Vamos agora, então, para as etapas, tá certo? As etapas. Primeira etapa para o estudo de capítulo. Depois que você lê 5 vezes, dê um título ao texto que você leu. Dê um tema, faça a sua epígrafe do texto. Por isso da importância de ler sem epígrafe, uma Bíblia sem epígrafe, porque você é quem vai dar a epígrafe do seu texto. Por exemplo, se você lesse 1 Coríntios 13, lembra do capítulo de 1 Coríntios 13? Quem pode abrir aí? 1 Coríntios 13, qual o tema que você daria? E veja, o tema precisa ser de poucas palavras, se possível 1, 2, no máximo 5. Pode às vezes acontecer de você fazer um texto com um título com maior número de palavras, mas de preferência que seja com bem pouquinhas palavras. Por exemplo, se você tivesse de dar 2 ou 3 palavras para o capítulo 13 de 1 Coríntios, qual palavra você daria? Veja aí, rapidinho. Quem lembra desse capítulo? Eu não quero falar de imediato, senão você já vai pegar a informação e não vai ver a informação, né? Qual é a palavra? Amor. Então veja, você lê o capítulo, fala muito de amor. Vou colocar o tema, o título, amor. Esse capítulo fala de amor. Você vai ver que quando você der um título, depois de você ler 5 vezes o texto, você vai lembrar do capítulo pelo título que você deu. Quando alguém estiver falando de amor, você vê, amor. Eu vi lá em Coríntios, capítulo 13, eu dei um título para ele. Lembra? Vai melhorar a sua maneira de absolver a palavra de Deus. De lembrar passagens, de lembrar onde está. Segunda etapa, você vai agora fazer um resumo de conteúdo do capítulo. Você vai fazer um resumo do conteúdo. Você vai então descrever o que está falando no capítulo. Você vai então resumir o capítulo. Você vai parafrasear o capítulo, ou seja, escrever com suas palavras tudo aquilo que está dizendo naquele capítulo. Então, você vai fazer uma lista dos principais pontos do capítulo. Por exemplo, todos aqui conhecem Lucas capítulo de número 15. Se você tivesse de pontuar Lucas capítulo 15, de que fala? De que fala? Quem lembra? Fala de quê? 3 parábolas, você pode ver, vai colocar no conteúdo. Aqui fala de 3 parábolas. Primeiro, da ovelha, da dracma e do filho perdido. Você já fez um resumo do seu capítulo, daquela leitura que você está fazendo. Então você faz um resumo aí do conteúdo do capítulo, tá certo? E faz aí as devidas observações deste capítulo. Os irmãos estão percebendo que para fazer isso você precisa comprar um caderninho, levar a sério e todo dia ir para o seu caderninho, ir para a Bíblia e fazer isso que eu estou orientando aos irmãos. Se você tiver um caderno é melhor, fica mais organizado. Um caderno você pode escolher um livro da Bíblia e fazer isso. Vou estudar Atos, aí todo dia Atos 1, Atos 2, Atos 3 e vai escrevendo no seu caderninho aquelas observações. Etapa 3. Você depois que fizer essas leituras, ou à medida que estiver fazendo, que você já conhece as etapas, você vai identificar as personagens do texto. Por exemplo, capítulo 15 de Lucas, quais são as personagens? A ovelha, o pastor, não é? A mulher que procura a dracma, o pai, o irmão do filho pródigo, o filho pródigo. Você relacionou as personagens, por quê? Isso tudo vai internalizar em você, à medida que você escreve no seu caderno, as principais personagens. Além de você escrever as personagens, se você, Deus na hora lhe iluminar, escreva algo sobre a personagem. Por exemplo, o filho que ficou em casa, não consegue perdoar. Bota lá, ele não conseguiu perdoar. O filho que caiu, errou, caiu, mas se arrependeu, voltou para casa. Bota lá as observações. Tudo isso vai ser muito importante para
a sua compreensão do estudo da palavra de Deus, tá certo? Quarta etapa, você agora vai separar o versículo-chave. O versículo-chave. Qual é o versículo-chave, pastor? O versículo-chave é aquele versículo que resume a ideia do capítulo. Por exemplo, se você pegar a passagem de Lucas capítulo 15, qual é o versículo-chave que resume aquele capítulo? É que em todo final de parábola, aquele que acha faz o quê? Um banquete. Isso é um versículo-chave. Sempre que termina, o pastor que achou a ovelha fez um banquete. A mulher que achou a dracma fez um banquete. Fez festa, se alegrou. O pai, quando o filho volta, também se alegrou. Isso é um versículo-chave do texto. Quarta etapa. Você vai escolher agora a palavra-chave. Qual é a palavra que mais se repete ao longo do texto? Qual é a palavra que ela mais se encontra no texto? Ou que é a palavra que mais lembra o capítulo para você? Por exemplo, 1 Coríntios 13, qual é a palavra que mais fica nítido ali, que mais se repete ali? Qual é? A palavra amor. Então, você nota lá a palavra-chave daquele capítulo. Pode ser uma ou até mais palavras, mas de preferência que você ache pelo menos uma palavra-chave do capítulo. Sexta etapa, você agora vai relacionar os desafios. O que é o desafio? É aquilo que no texto você não entendeu. Pastor, eu não entendi essa parte da parábola. Eu não entendi porque Paulo falou disso acerca de Coríntios capítulo 13. Aí você vai notar o que você não entendeu para um possível ponto de estudo lá na frente, para você se aprofundar naquele estudo, procurar ver passagens ou pregações ou estudo bíblico que possa lhe ajudar a entender essa passagem. Então você vai escrever os desafios que estão ali no texto para melhor compreensão ou para estudos futuros que você possa fazer acerca do texto. Sétima etapa, você vai pegar agora as referências cruzadas. Aí aqui, a maioria das Bíblias, ainda que não de estudo, lá embaixo tem lá referências. Na maioria da Bíblia tem, eu não sei se a sua tem. Tem as referências embaixo. Aquelas referências estão mostrando que naquele capítulo está falando algo que em outra passagem fala algo semelhante. Então você agora vai usar as referências cruzadas e vai notar quais são as referências cruzadas que há no texto que você está usando. Por exemplo, você lê João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. O que é que esse texto está ligado com qual referência? Com qual referência? Quem pode abrir a Bíblia aí? João 1 e 1. Veja aí, João 1 e 1. Nosso diácono Homero já citou aqui, Gênesis. Veja a referência. Quem tem Bíblia aí que tem uma referência embaixo? Veja se o João 1 e 1 dá alguma referência embaixo para um outro texto. Daí? Quem tem aí? Me ajudem, por favor. Tem aí, Thaís? Nenhuma referência? Isso, não diz não, né? Alguma referência, alguma Bíblia tem? Pronto, essa numeração aí, ela pode estar apontando para um outro texto que está relacionado a esse texto. Então veja, você pode fazer o seu estudo, depois você vai nessa sétima etapa, você vai fazer as referências cruzadas, aonde esse mesmo texto se repete em outra passagem bíblica. Você vai ver nos pontos que eu estou abordando, parece que vai se demorar do estudo, não é? Mas depois que você pega a prática, você vai ver que isso aqui vai ser rapidinho. Você no instante faz, com 20, 30 minutos, você faz, é claro, dependendo do capítulo. Se você fizer o estudo disso aqui no Salmo 119, não é? Vai demorar a manhã inteira fazendo. Mas aí no Salmo 119 você faz por parte. Mas vai facilitar, lá não tem nenhuma personagem diretamente citada. Então você pula, não tem pula, certo? Para uma outra etapa. Oitava etapa, você vai tentar identificar Cristo no texto. Onde é que eu encontro Cristo no texto? Por exemplo, em Lucas capítulo 15, Cristo é o bom pastor que vai atrás da ovelha. Ele também é a mulher, né, que encontra a dracma que está perdida. Ele representa aquele que não desiste de procurar a dracma que está perdida.
E no 15, ele é o pai que aguarda o filho voltar. Então, você vai identificar Cristo no texto, tá certo? Porque a Bíblia inteira, ela é uma revelação do próprio Senhor Jesus. Então, você vai aí encontrar Cristo no texto. Os irmãos compreenderam? Diga amém. A nona etapa é você fazer as lições principais do texto. Quais são as lições principais que você aprende no texto? Então você vai enumerando as lições. Por exemplo, 1 Coríntios 13. Qual é a lição principal que a gente aprende? Nós aprendemos que devemos ser mais amorosos em todas as nossas relações interpessoais. Então veja, você enumera as lições que você aprende no texto. E à medida que você descobre aquela lição, você tenta aplicá-la na sua vida diária. Tá certo? Porque não adianta apenas ler a Bíblia, é preciso praticar o que a Bíblia ensina. E a última etapa é você então fazer a sua conclusão, ou seja, você vai aplicar o estudo, você vai ver cada ponto que foi abordado e tentar aplicar lições práticas para o seu dia a dia. Você vai então fazer o resumo de tudo aquilo que você compreendeu, das verdades que você entendeu. Você vai fazer perguntas tipo, o que eu posso aplicar desse texto para a minha vida? O que eu posso aplicar dessa palavra para mim, para minha família, para minha casa? Então você vai fazer estas aplicações. Quem entendeu, diga amém. Eu precisei ser bem objetivo e o mais rápido possível aqui por causa da hora, não é? Então nós vamos agora ficar de pé e nós vamos assim louvar a Deus. E neste louvor a gente vai também adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E nossa irmã Glorinha é quem vai estar louvando ao Senhor. Na sequência, Gabriel ele vai estar assim ministrando também a palavra de Deus, tá certo? Nesta manhã, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Eu espero que os irmãos tenham tido uma ideia, né, dessas etapas de estudo da palavra de Deus. E lembrando para os irmãos que está disponível para vocês todas essas etapas nos slides que eu mandei no grupo da igreja, tá certo? Então você pode ir lá consultar, tá certo? Essas etapas e você vai notar ela no seu caderno que você vai escolher para estudar a Bíblia. Você pode escolher qualquer capítulo aleatório. Eu particularmente aconselho você escolher um livro da Bíblia e você ir estudando todo dia um capítulo dela por dia. Se você fizer isso, em pouco mais de 3 anos você lerá toda a sua Bíblia. Não apenas lerá, você terá estudado a sua Bíblia. E você terá feito o seu próprio comentário da Bíblia Sagrada. Olha que coisa boa. 3 anos, paciência, com calma, e você chega lá e vai ter o prazer, né, de desfrutar deste desenvolvimento que você fará a partir dos estudos de capítulo da Bíblia Sagrada. Amém? Nossa irmã Glorinha, em nome de Jesus.